Olá, tudo bem? Eu sou o Dom Policarpo, aqui de São Paulo, professor de Geografia, pós-graduado em História da África, docência superior, compositor, escritor, letrista. Participei já de várias antologias e tenho 10 livros publicados, né? Estou aqui participando da FIUC, do BRA e muito honrado, inclusive, com essa participação. Gostaria de dizer para vocês que a cultura para mim é tudo, né? A gente não consegue movimentar um passo à frente se não tiver um ensinamento. E o ensinamento é uma cultura, né? A gente não consegue tomar um remédio se não conseguir ler a tal da bula. E para ler a tal da bula a gente precisa ter letramento, que também é cultura. Então, nesse sentido, eu me sinto contemplado quando participo de uma feira como essa. E para a feira, eu estou trazendo aqui o meu penúltimo livro lançado, Ainda Nos Falamos. Ainda Nos Falamos é um elo que eu estou tentando com este livro fazer com que a gente volte um pouco no tempo e lembre e se recorde de momentos bons vividos, né? Às vezes os momentos não são tão bons, mas de qualquer forma eles ficam gravados na nossa memória, no nosso subconsciente. E o Ainda Nos Falamos é mais ou menos nessa linha, né? Sabe quando você ouve uma frase, quando você ouve uma música, você revê um filme, e isso tudo te remete a alguém, a alguma passagem que aconteceu na sua vida, independente se foi legal ou se não foi legal, mas está gravado no subconsciente da gente e a gente não consegue se desfazer disso, né? A gente não consegue apagar da nossa memória essas coisas. E essas coisas são reavivadas quando aquela chavinha é ligada novamente. Um cheiro, uma música, como eu já falei, uma frase, um ditado, né? É um ditado que alguém disse muito lá atrás, e você fala, puxa vida, meu avô dizia isso. Então é nesse sentido que eu estou tentando passar neste Ainda Nos Falamos, né? São elos que nós guardamos lá no fundo do coração e que muitas vezes eles vêm à tona assim sem a gente menos perceber. Quando você se dá por conta, você já está repetindo aquela frase, você já está se recordando daquela pessoa que às vezes já pode nem estar mais com a gente, né? E aí você fala, puxa vida, essa frase, esse ditado, essa música me lembra alguém. E aí é por isso que eu digo no o título do livro, ainda nos falamos, ainda estamos conectados, ainda temos este elo. E aí a gente consegue materializar a pessoa, o tempo, a frase, a época, né? São coisas maravilhosas que a gente às vezes é tão automático isso acontecer que a gente nem percebe, né? Então é mais ou menos assim, eu digo nessa contracapa. Familiares, amigos, desconhecidos, um filme, um livro, uma música são fontes de frases que remetemos ao subconsciente profundo e, mesmo sem querer, as repetimos, transformando-as em um diálogo presente e atual, materializando nas palavras quem ou o que as proferiu. Repetir o que captamos
nem sempre arrisca, ao contrário, ou de forma diferente, não apaga da mente, trazendo para o presente alguém muito especial que pode ser lembrado. Então, é com muito prazer, né, que eu apresento para vocês este livro, né, o Ainda Nos Falamos, e com ele eu espero ajudá-los a resgatar, quem sabe talvez uma memória que esteja aí guardada, uma memória que esteja aí pronta para se aflorar novamente, né? Como eu disse, são momentos bons, às vezes momentos não bons, mas que estão aí, guardados aí no subconsciente e que você pode, de repente, querer ou não relembrá-los. Da mesma monta, como o café nos remete a lembranças, nos remete a passagens boas, né? Eu trago para vocês o meu último livro, que é o Saliva das Palavras. Saliva das Palavras é um livro onde eu coloquei os meus poemas. São poemas que vão direto ao assunto, né? É um livro um pouco. Tem algumas passagens picantes, né? Porque a sensualidade ela está presente em todos nós. De uma forma ou de outra, somos sensuais. E às vezes não conseguimos externar essa sensualidade. Às vezes guardamos esta sensualidade, ou posso até dizer, a sexualidade fica guardada numa gaveta e a gente acaba deixando escondido. A gente não expõe, a gente não coloca para fora. Então, este Saliva das Palavras, ele é nesse sentido. Eu vou dizer para vocês o que está escrito na contracapa, para vocês entenderem qual é o meu objetivo com esse livro. Digo o que sinto para que saibas, não para que me julgues, pois não estou propenso a acatar nada, e sim somar os meus sentimentos com os seus sentimentos. Este é um livro pequenininho, pocket, cabe na mão, cabe na bolsa e, quiçá, no bolso. Um formato diferente, né? Para que a gente possa ler na intimidade. Não que seja um livro só de pornografias, não é isso. É um livro onde eu externo os sentimentos que eu tenho com relação a alguns assuntos, né? A sexualidade, repito, é um dos assuntos abordados neste livro. Como eu disse, são só poemas, né? E poemas eles costumam querer dizer algumas coisas. Eu quero dizer com esse livro que, como eu já disse e vou repetir, somos todos pessoas sensoriais. Temos aquele sentimento, temos aquele arrepiamento, temos aquele sentido na nuca que nos faz, às vezes, revirar os olhos e que muitas vezes os escondemos, não é? É um convite para que você coloque a sua sensualidade para fora. É um convite para que você coloque os seus sentimentos direcionados para alguém ou não, para todo mundo ou não, mas que você coloque para fora, pois
Sentimentos são coisas tão maravilhosas, são coisas tão gostosas que às vezes você perde a oportunidade de colocar, como eu disse, para alguém, ou para ninguém, ou apenas expor, e acaba morrendo com você, né? Então é assim, comemorando, né? E aí eu já aproveito e dou um spoiler aí do Dom Policarpo, comemorando os meus 58 anos muito bem vividos, eu quis externar esses sentimentos. Eu quis dizer exatamente o que vem nesse velho coração. Então eu gostaria de convidá-los para esta viagem, salivando, saboreando, curtindo os poemas, porque na verdade o que a gente tem para viver são esses momentos, né? Você guarda aquilo que te faz bem, você guarda aquilo que te deixa para cima. Tem uma gavetinha específica aí no seu coração que te diz tudo isso. Quando você abrir essa gavetinha, você vai ver que tem tanta coisa boa guardada, tanta coisa gostosa, que é um pecado você não expô-las. É um pecado você não passar adiante, né? Então, este livro, Saliva das Palavras, é isso. É trazer para fora o que você sente, independente de qualquer coisa. Eu acredito muito que quando você expõe um sentimento, você abre várias portas. E a primeira porta que você tem que abrir é a do seu coração. Se você não quiser abrir essa porta, você não vai conseguir expor nada. Então é isso, gente. Gostaria muito de agradecer mais essa oportunidade de estar expondo os meus livros, de estar expondo as minhas ideias, parabenizar o projeto que é maravilhoso e dizer para vocês que estamos aqui, sempre alerta, sempre disposto a procurar ajudar. A literatura, a cultura, ela é para isso, para te libertar, para te ajudar em alguns momentos onde talvez você não tenha noção das coisas. Percebam que através de um livro, que através de uma história, que através de um poema, você consegue dar esta liberdade. Então continue, continue, passe para frente. Se não for este, outros livros, o seu livro, o livro que te marcou. Mas passe para frente, não segure. A informação guardada é uma informação morta. E a gente precisa fazer com que essas informações circulem. E aí, a gente que escreve tem o grande prazer de apresentar. Os livros são para isso. E eu gostaria muito que vocês se apropriassem destas ferramentas, que vocês as utilizassem para o bem de vocês mesmos. Para mim, é maravilhoso saber que nós temos canais para poder expor isso. Como eu disse, um café faz a gente viajar. Eu viajo com esse café através da literatura. Muito obrigado. Um grande beijo do Dom Policarpo de São Paulo.